com o bispo Oídes José do Carmo. Meus amados irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Todo o povo de Deus responda dizendo: a paz do Senhor, não é? Bonito, não é? Graças a Deus. Muito bem, eu quero então ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22, 23, 24, que registra o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amados irmãos, eu quero deixar uma palavra nessa oportunidade com a igreja, a partir desse texto que eu acabo de ler aqui, que é de todos nós muito conhecido, que registra uma das vezes que o Senhor Jesus manifestou a glória dele, o seu poder sobre a natureza. Ao final aqui, o vento vai cessar, as almas vão se acalmar, haverá bonança, algo operado por Jesus, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e até a natureza está a serviço de Deus. A chuva, o sol, o vento, o terremoto, os maremotos, os vulcões, os tornados, os ciclones, tudo isso está a serviço de Deus, não é verdade? Então dessa feita registra aqui mais um fato desta natureza. A Bíblia diz que Jesus, após operar alguns milagres, sinais e maravilhas, deu uma ordem aos seus discípulos para deixá-los só. Entrem no barco, atravessem para o outro lado, e eu vou ficar aqui, terminando o trabalho com as multidões, vou despedir as multidões, e vocês sigam em frente, entrem no barco, me obedeçam e vão, eu permaneço aqui. A palavra diz que despedidas as multidões, muita gente mesmo, né? Os discípulos tinham entrado no barco, as multidões foram embora, cada um para sua casa, e ele ficou só. Estando só, de propósito, ele sobe ao monte para orar, e ficou sozinho em oração. Por que Jesus precisava orar? Porque ele estava num corpo humano. Jesus era verdadeiro homem, e ele dependia essencialmente do Pai. E também para dar o exemplo para todos nós, que devemos viver em oração. O hino nosso diz lá: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Então Jesus orava porque precisava, tinha necessidade de orar, de estar em comunhão com o Pai, jamais perder esse contato com os céus. Então ele orou, e a palavra diz que, terminando a oração, ele entrou no mar para alcançar os discípulos, que já estavam a muita distância, vários estádios, quilômetros distantes dali, do continente, da praia, e enfrentando uma dificuldade terrível. Os discípulos estavam passando um aperto, uma luta. A Bíblia diz aqui que eles enfrentavam as ondas bravias, o vento era contrário. O vento era contrário. Por que Deus permite, irmão, aos seus discípulos passar por uma situação desta? Por que Ele permite a mim e a você enfrentar vendavais, vento contrário? Por que o vento não é sempre favorável, né? Sempre é soprando a favor, para te levar para frente, para te dar uma ajudazinha, e você chegar mais rápido. Por que a vida não é sempre assim? Por que tem ventos contrários, que vem contra a igreja, que dificulta o avançar da igreja, o avançar do crente, o triunfar da irmã e do irmão? Quero dizer, em primeiro lugar, que vento contrário
nem sempre é sinônimo de desaprovação. Porque muitos de nós temos um conceito arraigado, que quando as coisas começam a dar errado, é porque nós estamos errados. Isso é pecado, isso é alguma falha, você não está direito diante de Deus, não está correto, a igreja está falhando, por isso que tem problemas. Pode ser, mas nem sempre vento contrário é sinônimo de desaprovação. Não quer dizer que Deus está irado contra a gente. Então acalma o seu coração, meu irmão. Você está passando luta, dificuldade, não está conseguindo ir naquela velocidade e alcançar rapidamente o outro lado, porque o vento é contrário, está dificultando, tem luta, tem obstáculo, tem travamento, tem muita gente contra. Ah, Deus esqueceu de mim, não me ama. Não é verdade isso, irmão. Vento contrário, muitas vezes, nos leva para o centro da vontade de Deus. Não fosse o vento contrário, talvez você não chegaria a algum lugar, a alguma posição que o vento contrário te levou. A Bíblia diz que Paulo estava indo para Roma, no navio, né? Ele apelou para César tu irás. E lá no meio da viagem, veio um vento contrário, chamado Euroaquilão, um tornado, algo terrível. E para onde levou, aquele vento levou a embarcação? Para a ilha de Malta. Jamais Paulo iria na ilha de Malta. Ele estava indo para Roma. Mas o vento contrário levou o navio, o barco, para outro rumo. Vento contrário levou Paulo para a ilha de Malta. E sabe o que aconteceu lá? Porque servo de Deus, onde chega, ele muda a história. Ele toma conta da situação. Chegou lá, primeiro orou pelo dono da ilha, pelo chefe da tribo que morava lá, que estava enfermo, morrendo. Paulo chegou, orou por ele, o homem foi curado. Aí a partir dali as portas abriram. A ilha era dele, aquelas tribos queriam até adorar Paulo, né? Vento contrário levou para a ilha de Malta. E mais ainda, ele estava lá naquele frio intenso, né? Alguém foi juntar lá lenha, uns gravetos para fazer um fogo. E Paulo foi ajudar. Daqui a pouco ele está perto assim, uma cobra, uma serpente, fugindo do fogo, acomete a mão de Paulo. E aí o pessoal começou a dizer: este homem deve ser pecador mesmo, porque escapou do mar, agora a vida não deixa ele existir mais. Olha o problema aqui. E ficou esperando ele morrer, porque a gente conhece essa cobra aqui, essa serpente venenosa. Isso é 30, 40 minutos, está morto. E Paulo continua numa boa lá, nada lhe aconteceu, foi passando as horas, né? Aleluia. Aí o povo já mudou completamente, já queria adorar Paulo, né? Porque, como pode ser? Vento contrário nem sempre é sinônimo de desaprovação. E muitas vezes, vento contrário é que me leva para o centro da vontade de Deus. Irmão, se não fosse vento contrário na vida de José do Egito, não tinha essa bela história. Caminhava tão bem, promessas, sonhos, né? Algo extraordinário, amado pelo Pai, Deus dando revelações tremendas para ele. Daqui a pouco uma perseguição terrível, vento contrário, assoprou forte contra aquele menino, aquele adolescente, aquele jovenzinho. Mas o vento contrário levou ele para o Egito e fez ele governador do Egito, salvador do Egito, e salvou a família dele. Vento contrário. Quantas vezes aparentemente você está tendo um prejuízo no momento? Entenda, irmão, que Deus vai transformar aquela desgraça numa bênção, aquele prejuízo numa vitória para você. Deus cerca a situação e muda o quadro lá. Então não se apresse a tirar conclusões, muito menos murmurar contra Deus ou reclamar da sorte. Continue firme com Jesus, firme na fé, servindo a Deus. O Senhor lá na frente vai se revelar o propósito dele na sua vida. Mas vento contrário, irmãos, vem para a gente crescer espiritualmente, para aumentar a nossa fé. Por que Jesus permitiu isso aqui? Para os discípulos terem uma experiência com Ele, conhecer Ele melhor. Vento contrário permitiu Jesus se revelar para eles como o Deus forte,
profetizada por Isaías. Quando Jesus chega, aquela tormenta, tem aquele episódio do apóstolo São Pedro: se tu és o Senhor, manda eu ir ter contigo, vem. Ele sente o vento forte, afunda, Jesus segura ele e entra no barco. A Bíblia diz aqui no final do texto que eu li, que entrando ambos no barco, cessou o vento. Por que o vento ficou até aquela hora? Cessou, porque o objetivo do vento era o milagre, era o sinal da divindade de Cristo. Aí alguém pergunta: quem é este? Quem é este? Aleluia. Pode registrar aí. Um dia eu estava no mar da Galileia, dentro do barco, e ocasionalmente um vento muito forte, e entrou muita água no barco, e a gente quase que desesperou. Mas no final tudo tranquilizou, e eu pude ler esta passagem lá para aquele guia judeu, um senhor já idoso. E quando foi feita a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu disse: você pode não crer, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Jeová do Antigo Testamento. Jesus é Rei, é Senhor, é Deus. Quem é este? Vento contrário aumenta a nossa fé, dá ao crente experiências com Deus. Você conhece melhor Jesus. Então, vamos louvar a Deus quando o vento é favorável. Está indo tudo bem, mas se algo começa a parecer que está dando errado, continue louvando a Deus. Louve a Deus em qualquer circunstância da vida, porque no final a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.